A volta e o novo visual de Aizawa após a guerra e a marcha de All Might para a morte. Agora que tivemos a conclusão da volta do Midoriya até Yuei, entramos finalmente no endgame de Boku no Hero. Então vamos lá falar do capítulo 325 do mangá de Boku no Hero, mas não antes de lembrar vocês que a gente está cada vez mais próximo de bater a meta de 500 mil inscritos e a gente com certeza vai bater ainda esse mês de setembro com a sua ajuda. Tô contando com a sua ajuda, hein? Então o capítulo começa com o Mineta querendo ir até o Midoriya depois dele ter finalmente voltado para a escola, mas ele é impedido pelo Ida. E ele diz que aquele não é o momento deles agirem, né? É o momento de deixar os civis agirem. Tanto que a gente vê ali logo depois o Kota e também aquela Furry que o Midoriya ele salvou no meio dessa trajetória dark dele, que infelizmente chegou ao fim. Então o Kota e a Furry, eles conversam com o Midoriya e o Kota ele solta a frase emblemática dizendo: eu estou aqui, né? Naquele momento onde o Midoriya mais precisava deles, mais precisava de ajuda, mais precisava ser ajudado, eles estão ali. E o Kota ele dizendo isso foi extremamente emblemático, além do fato de capítulo passado ele ter corrido em direção ao Midoriya sem antes sequer ter percebido que ele tinha se mexido, característica primordial dos super-heróis. E nessa hora o Random, lá do primeiro episódio que eu comentei com vocês no vídeo passado, ele decide tomar a frente para defender o Midoriya e chama a atenção dos civis. Pra quem não lembra, mais uma vez, esse Random foi o que incentivou o Midoriya lá no primeiro episódio a investir na carreira de herói, falando: ó, você tá fazendo as suas anotações? Cara, tomara que dê tudo certo, você vai conseguir. E agora ele todo nessa pegada mais séria, realmente tentando dar uma lição de moral ali, né? Falando pros civis como antigamente o palco era dos heróis e que os civis eram apenas espectadores, só que no momento atual esse palco ele foi destruído. A gente tira duas interpretações dali, né? Dois ramos pra gente discutir. Primeiro, sobre essa metáfora do palco que ele diz que agora foi destruído. É como se realmente agora os civis, eles não podem mais só permanecer como espectadores, eles precisam também atuar no sentido mais literal da coisa, não fingir ser alguém, não atuar como os heróis eles fazem de parecerem símbolos ali, né? Estarem com aquele semblante de heróis, mas sim eles precisam entrar em ação também. Olha só como a gente até consegue brincar com as palavras aqui, né? E eu acho que muito dessa necessidade das pessoas, dos civis, eles terem que agir, isso vai realmente causar uma transformação na sociedade, né? Esse momento de urgência, onde os heróis eles estão defasados e os civis eles precisam agir, mesmo que não na linha de frente, mas pelo menos ali dando um suporte para os heróis que estão ainda tentando lutar. Cara, isso com certeza vai causar uma transformação e vai incentivar muito mais com que os civis eles ajam por conta própria e não dependam só dos heróis, porque foi isso que resultou, por exemplo, na existência do Shigaraki. Óbvio, um dos pequenos motivos dentro de vários outros, mas ele poderia ter sido ajudado quando criança, quando ele estava lá abandonado no meio da rua. Qualquer pessoa poderia ter estendido a mão para ele, mas normalmente os civis eles decidem terceirizar esse ato. Só que se eles tomarem a responsabilidade para si, se essa responsabilidade for diluída, distribuída entre os civis, entre a população, isso com certeza vai ser muito mais benéfico para a sociedade como um todo. E não só ele fala sobre o palco ter sido destruído, mas ele fala também sobre como existem pessoas reais por trás do semblante que os heróis eles tentam passar pra gente, né? Sempre lá com aquele sorriso no rosto, salvar as pessoas com um sorriso no rosto. Por trás daquilo tudo, por trás daquele símbolo que era o All Might, por exemplo, existe também um ser humano e existe também a necessidade de você transpassar essa barreira e enxergar essas pessoas não só como máquinas de batalha, não só como seus funcionários, o que na prática eles são, né? Estão ali servindo a sociedade, mas eles também são seres humanos, então eles precisam ser tratados dessa forma e é isso que as pessoas precisam enxergar. E ele até pergunta para as pessoas: se rejeitarmos os que ainda lutam pela gente, então quem vai sobrar no final? A gente precisa acolher essas pessoas. E o Random chiliquento do capítulo passado, ele pergunta ao Midoriya: se você ficar aqui, vai nos devolver a vida que nós tínhamos? E depois, na página seguinte, um foco no rosto do Midoriya dizendo: eu não estou sozinho, e sim, nós vamos devolver tudo. Então ele realmente está ainda determinado a conseguir consertar
tudo isso, é muito bom ele não ter perdido essas esperanças. Depois aparece o Hawks, muito importante a fala dele, galera, falando sobre como o One for All é a conexão dos corações das pessoas que se unem em um, e como essa corrente de pessoas que se conectaram, seja o All Might com o Midoriya, depois o Midoriya com seus colegas, depois a Uraraka com os civis, e agora de volta ao Midoriya, acabou culminando nesse momento. E logo depois a gente tem a página dupla com todo mundo ali finalmente estendendo a mão um pro outro ali, conversando e se ajudando. Muito emblemática aquela cena, e até pela fala dele, né? Ele dizendo que dessa forma, com esse progresso, ele também sente que o sonho dele possa vir ser realizado, que as pessoas elas possam ter tempo livre de sobra. Eu não lembro agora a frase específica que ele fala, mas ele fala algo assim, né? O sonho dele que ele já tinha dito anteriormente, ele fala aqui de novo, né? Ou seja, mais uma vez, mais um reflexo do que eu falei aqui também. Se você dilui a responsabilidade para outras pessoas também, não sobrecarrega aqueles que se candidatam a ser heróis, né? Então, dessa forma, todas as pessoas elas ficam um pouco mais desafogadas em relação a todo esse trabalho. Inclusive, nessa página dupla, o Kaminari dando um pedala Robinho na cabeça do Bakugou, né? Foi a melhor coisa. Brincadeira, a melhor coisa foi logo depois o Todoroki, ele vendo aquilo com o pai dele e ele chamando o Endeavor de pai. Chamando o Endeavor de pai e dizendo que eles estão juntos nessa, se referindo todo, obviamente, à situação familiar que eles ainda têm que resolver. Essa parte do Midoriya foi resolvida, mas não termina por aí. Então, o Todoroki ele fala, olha só, a gente tá junto nessa. Simbolizando ali, obviamente, todo mundo estando junto ali pra se ajudar. Ele também querendo passar essa mensagem pro pai dele. Foi muito... Cara, toda essa sutileza nas palavras, quando a gente tem, tipo, nos mínimos detalhes, sabe? Sem nem existir a necessidade deles estarem ali se abraçando. Estamos juntos nessa e choram se abraçando. Não precisa. A relação deles, ela vai sendo desenvolvida aos pouquinhos. Depois, o Aizawa aparece ainda internado. Olha só o visual do infeliz. O cara tá vivo, que bom, o cara ele continua vivo, tudo bem, mas ele perdeu um olho. Pra quem não lembra, o Shigaraki ele arranhou a cara dele lá no arco da guerra, o arco passado, e agora ele também tem uma prótese mecânica na perna. Isso porque ele teve que cortar a perna fora depois de ter levado um tiro daquelas balas que apagam individualidade, e assim, pro efeito não passar pro resto do corpo, ele teve que cortar a própria perna fora logo depois de ter recebido esse tiro. Olha, a situação tá infeliz. Pelo menos ele ainda tem um olho para conseguir usar a habilidade dele. E eles também mencionam a Miruko dizendo que ela também tá usando uma prótese na perna. Lembrando que ela também perdeu uma perna na luta contra os gnomos. Perdeu uma perna e um braço, ou seja, aquela página que a gente teve, né? Aquela página onde ela já aparece no arco da guerra. Antes mesmo de sequer ter perdido os membros, ela já aparece com as próteses numa capa de capítulo que eu fiquei, tá, o que é isso? É o futuro? É um spoiler do futuro? Ou é só um futuro alternativo? Não, era realmente um spoiler do futuro, que foi agora, né, acho que dá pra dizer sim, canonizado. É dito também que o Kurogiri ele foi transferido da prisão de Tártaros para um hospital. Isso, obviamente, antes da grande fuga que aconteceu, onde o All for One ele conseguiu se libertar. Provavelmente depois daquela interação que ele teve com o Aizawa e o Mike, né? Talvez depois disso, logo depois disso, ele tenha sido transferido para um hospital e assim tenham passado a tentar estudar ele. Eles dizem que não teve nenhum progresso por enquanto, mas a gente já se pergunta, já que ele tá realmente ainda sob o comando dos heróis, ele não escapou junto do All for One da prisão, ele tá lá e talvez exista a possibilidade sim da Eri num futuro breve talvez, quem sabe daqui a alguns meses, usar o poder dela já no Kurogiri pra trazer ele de volta, né? Eu espero que isso seja feito, caso realmente seja feito, pra algo que realmente influencie na obra como um todo e que não seja só pro agrado do Aizawa, por exemplo, né? Eu acharia muito bonito se isso acontecesse ainda, mas seria mais interessante se ela rebobinasse o Kurogiri a um ponto onde ele ainda era humano e a partir daí ele compartilhar alguma informação relevante pra gente ou que ajude em todo esse arco final que a gente tá vendo. Eles finalmente falam também sobre as medidas de segurança quanto à individualidade da Toga, dizendo que o poder dela tem um limite de tempo de transformação, então o que eles decidiram fazer é os civis eles podendo entrar na UA depois de um determinado período de tempo, né, que talvez eles tenham calculado que leve até a transformação da Toga passar o efeito, né? A não ser que ela tenha conseguido aprimorar essa individualidade dela e consiga postergar esse tempo de transformação,
Eu acho que é uma justificativa bastante viável. E mais do que isso, o Aizawa dizendo depois que agora é a hora da vingança. Ou seja, eles não pretendem esperar o ataque dos vilões, mas eles pretendem investir, eles pretendem sim tomar a dianteira. Era isso que a gente esperava que acontecesse realmente. E a forma como eu acho que isso pode acontecer é, obviamente, explorando toda a arquitetura subterrânea que foi construída, que interliga as escolas de Boku no Hero. Isso provavelmente vai ser usado, eles provavelmente não vão sair ali, né, na superfície, mas sim vão usar toda essa conexão, toda essa arquitetura que foi mencionada capítulos atrás. Vamos só esperar para ver como é que isso vai ser na prática. E no final do capítulo, o All Might do lado de fora da escola. Olha só o semblante dele. Ele deve ter ouvido o discurso da Uraraka, mas ele não parece feliz e ele muito menos parece que vai entrar na escola. Ele muito menos parece que vai entrar na escola porque ele tá do lado de fora e ele tá de costas. Ele parece estar caminhando contrário à direção da escola. Então, por que isso? Por que esse semblante? Levantaram a teoria de que talvez esse seja um falso All Might e sim seja a Toga, afinal ela foi mencionada na mesma página, né? A habilidade dela foi mencionada na mesma página e pode ser que seja o caso, mas eu acho que tem mais impacto se a cena for realmente o All Might, porque a gente viu capítulos atrás que ele quase teve uma interação com o Sten. O Sten, ele viu, ele presenciou o All Might e depois daquilo a gente não sabe o que aconteceu. Lembrando, o Sten, ele nunca mataria o All Might, ele nunca faria mal ao All Might de forma alguma. Na verdade, ele sempre admirou o herói que o All Might é, ou seja, se ele tivesse alguma interação com o All Might seria para ajudar ele de alguma forma. Então a gente precisa saber se realmente existiu uma interação, uma conversa entre eles, se o Sten ele propôs alguma coisa, alguma ajuda para ele e agora o All Might ele pretende agir sozinho ou por conta própria junto do Sten, algo que nunca seria aceito por outras pessoas de dentro da escola. O Ida nunca aceitaria isso, outras pessoas dentro da escola jamais aceitariam isso e talvez por isso que ele esteja querendo agir por conta própria. E talvez por conta de toda a profecia dele saber que no futuro ele vai morrer, se o futuro ele não for moldado, ele sabendo que vai morrer, talvez ele enxergue isso como uma forma de, já que eu sei que eu vou morrer, pelo menos eu vou tentar fazer alguma coisa para ajudar. A gente ainda só não sabe o que é essa coisa. Galera, lembrando, 500 mil inscritos, estamos muito próximos de bater essa meta, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem comentando mangá semanalmente aqui no canal. Beleza, galera? Vejo vocês semana que vem. Até a próxima. Tchau!